O que são os transtornos alimentares e quais são os tipos mais comuns? Então, transtornos alimentares são hábitos alimentares irregulares. A pessoa, muitas vezes, tanto pode ser um homem quanto uma mulher, pode ter compulsões, ou seja, ela se alimenta demasiadamente, ou ela pode ter restrições alimentares. E isso nós sabemos que causa muito sofrimento, tanto para a pessoa quanto também para quem está perto, a família ou até mesmo os amigos. Esse sofrimento, ele pode ser visto em várias áreas, tanto na questão social, para estudo, questão profissional, tudo também interfere. A pessoa, ela começa a restringir a vida dela no meio da alimentação, né? E essas causas, esses comportamentos todos têm uma origem também, que mais para frente a gente vai falando. É um tema extremamente extenso, inclusive eu até peguei aqui algumas anotações para a gente conseguir ter um cronograma bem bacana para hoje. Ok, e doutora Vanessa, a sociedade influencia e potencializa o número de casos desses transtornos alimentares atualmente? Muito. A sociedade, por meio até mesmo de redes sociais, as mídias, a TV, na escola, existe um padrão, infelizmente, o padrão da beleza ou aquele padrão da magreza. Isso nós vemos bastante através de redes sociais, sabe, aquelas influencers que elas postam aquelas fotos, e isso vai para muitas pessoas, né? Tanto para meninas quanto para meninos, e às vezes causa um impacto. É onde também eu gostaria de até explicar, né, quais são esses transtornos. Existe, os mais comuns que nós podemos falar hoje são anorexia nervosa, a bulimia e a compulsão alimentar. Qual que é a diferença dos três? Resumidamente, a anorexia geralmente são pessoas magras que têm esse transtorno. A anorexia é aquela pessoa que tem uma restrição alimentar. Ela sente culpa, ela sente vergonha pelo corpo, ela já é magra, só que a imagem que ela tem, essa autoimagem dela, acaba ocasionando uma distorção. Para a pessoa, ela não é magra, mesmo que ela já esteja abaixo do peso. E é aí que mora um agravante, porque a pessoa começa a adotar medidas restritivas que são extremamente prejudiciais à saúde. Eu até listei aqui algumas, né, como danos cerebrais, questões de desnutrição mesmo, que pode inclusive levar a óbito. Então, essas restrições, elas incluem aquelas dietas que a pessoa ela encontra na internet mesmo, ou às vezes ela vê alguém postando também na internet. Essas dietas incluem jejuns, às vezes a pessoa adota algumas medidas que são prejudiciais, ela não se dá conta disso porque ela quer perder mais, sendo que ela já está magra, e isso vai gerando diversos problemas. Já na bulimia nervosa, a pessoa ela tem uma compulsão alimentar seguida de um comportamento compensatório. O que seria isso? Ela tem uma compulsão, ela quer comer, né? Vamos supor que ela fez um jejum de um dia, sem se alimentar adequadamente, e quando chegou no final do dia, ela comeu 3 pães, ela comeu várias sobremesas, e tudo isso numa ingestão de 2 horas, ela ingeriu umas 2.000 calorias, um exemplo. Isso já seria dito que é um episódio de compulsão alimentar. Ela está ingerindo muito rápido essas substâncias em pouco tempo. E isso é muito comum na bulimia. Só que o que vem depois? O sentimento de culpa. A vergonha dela ter feito isso. E o que ocorre? Às vezes, aqueles eventos de compensação. Então, a pessoa, às vezes, ela começa a utilizar laxantes, alguns medicamentos, ela pode forçar um vômito. Então, tudo isso faz com que a pessoa também tenha prejuízos, porque cognitivamente a pessoa já não consegue se livrar disso, que vira um ciclo.
E na compulsão alimentar não necessariamente tem esse controle compensatório. A pessoa simplesmente vai absorvendo tudo que ela pode, só que não tem essa restrição ou esse controle. Inclusive, os casos de obesidade que nós temos atualmente podem estar envolvidos com uma compulsão alimentar, que é esse uso demasiado de alimentos e etc. Obesidade, então, é transtorno alimentar, então. A obesidade em si, ela é vista como um problema de saúde pública, sim, né? Porque ela demanda, muitas vezes, vários prejuízos em consequência, né? Até mesmo o surgimento de algumas doenças cardiovasculares, então é visto, sim, como um grande agravante. E no Brasil, inclusive, eu trouxe aqui um dado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4,7% dos brasileiros possuem algum transtorno alimentar, sendo o maior grupo as mulheres, entre 18 a 24 anos. E, doutora Vanessa, quais são as causas e é possível prevenir tais transtornos alimentares? Sim, as causas, elas são multifatoriais. Existem muitos fatores que podem causar um transtorno alimentar. Nós temos, assim como eu comentei, a questão social. Infelizmente, a sociedade, através de mídias, TV, os meios de comunicação, acabam influenciando pessoas de uma forma muito negativa sobre a visão do próprio corpo. E isso, claro, pode agravar muito um caso, né, levando até óbito, inclusive. Só que assim, como que eu posso explicar? A causa, ela vem, claro, do social, mas precisa também de uma predisposição genética para estar desenvolvendo. Então, vem ali uma predisposição genética e a pessoa, através de algum bullying, às vezes geneticamente, né, já coloca o bullying junto, e isso acaba fazendo com que a pessoa adquira um transtorno alimentar a longo prazo. O bullying, quando eu falo, é um tema muito complicado, porque nas escolas mesmo, crianças, adolescentes, têm muitas brincadeiras de mau gosto e que acabam influenciando essas pessoas negativamente sobre a própria visão do corpo. Então, inclusive, clinicamente, tenho casos, né, de crianças que às vezes deixam de se alimentar, criam dietas da cabeça para emagrecer. E é muito perigoso quando entra nessa fase, porque a longo prazo pode sim se tornar um transtorno alimentar. E em relação também, igual você perguntou, né, como que a gente faz para prevenir isso? Existem muitas formas, né? Igual eu comentei das escolas, fazendo palestras de conscientização. Existe uma campanha em junho que é a conscientização sobre os transtornos alimentares. A questão mesmo familiar, conscientizar essa família que a gente está diante de uma doença, não é frescura, não é porque a pessoa não quer comer, é muito mais do que isso. E tem um tratamento especializado. Ô, doutora Vanessa, como a gente ouve falar sempre assim, né, vindo sempre das mulheres, né? Amanhã eu vou começar uma dieta. Então, amanhã eu começo minha dieta, amanhã eu vou fazer minha dieta e tudo mais. Fazer dieta, assim, favorece o desenvolvimento de algum transtorno alimentar ou não? Sim, pode influenciar muito, inclusive. O que a gente tem que perceber? Existe um prazo. Supondo que a pessoa, ela veja essa dieta, né, o correto seria passar por uma consulta de um médico ou um especialista, como um próprio nutricionista mesmo. Mas essas dietas, elas são muito perigosas e prejudiciais, e o excesso disso pode sim dar margem a um transtorno. A pessoa, ela começa a enxergar que aquela dieta pode dar algum resultado. A gente vê muito aqueles jejuns. Às vezes a pessoa deixa de se alimentar por um tempo, depois ela acaba ingerindo a alimentação de uma forma demasiada e pode promover uma compulsão alimentar, por exemplo. A pessoa, ela passa um bom tempo sem comer, aí quando ela come, ela vai exagerar porque ela está com fome, né? Não é uma coisa controlada e, claro, pensando na compulsão, pode ser um agravante muito alto. E, doutora Vanessa,
Transtornos alimentares, assim, ela é exclusivamente da mulher, do homem ou vem da ambas as partes? Ambas as partes. Claro que em relação aos dados estatísticos, as mulheres apresentam um grupo maior de risco, inclusive nos dados mesmo, assim como eu relatei. Só que agrega todos, tanto homens quanto mulheres, em qualquer faixa etária, classe social, não faz distinção. Qualquer pessoa está suscetível a ter um transtorno alimentar ou mesmo periodicamente em algum momento da vida, né? Quantas vezes, às vezes a gente mesmo fica um dia sem se alimentar direito e quando come exagera. E às vezes provoca um vômito sem querer, né, que passou mal, tudo. Isso também é dito como um episódio de compulsão alimentar, por exemplo. Só que a frequência disso em quem possui um transtorno é bem maior. Precisa desse prazo para estar diagnosticando, no caso, um transtorno alimentar. E, doutora Vanessa, como que funciona o tratamento no caso e quais são os profissionais indicados? O tratamento, ele pode ser feito com uma equipe multidisciplinar. Então, psicólogos, nutricionistas, médicos psiquiatras, inclusive, a família também pode auxiliar bastante, mas a equipe multidisciplinar ela é fundamental. E eu posso explicar assim de uma forma bem resumida, né? O psicólogo ele iria trabalhar com a questão cognitiva, o médico psiquiatra com a questão da medicação. Muitas vezes a pessoa precisa de uma medicação para regular não só a questão do transtorno alimentar que ela possui, mas às vezes alguma comorbidade. Temos a depressão, a ansiedade, que muitas vezes estão atreladas a esses transtornos alimentares. E uma nutricionista para estar passando a dieta adequada. Não fazer com que a pessoa crie dietas ou procure dietas na internet que não são saudáveis e, claro, muito prejudiciais, assim como eu relatei, que podem até trazer algumas doenças ou agravamento de algumas doenças, levando até o óbito. E o papel assim da família e dos amigos também na questão do tratamento em si é fundamental. Tendo em vista que a questão da sociedade, assim como eu mencionei, ela pode prejudicar, porque supondo que a pessoa ela esteja no ambiente de trabalho, ela pode sim estar às vezes acima do peso e existem algumas brincadeiras, tem um bullying ali. Então, isso acaba prejudicando mais ainda essa autoimagem. Então, o papel da família e dos amigos é muito importante para não fazer com que isso piore a longo prazo, né? E tem um tratamento específico, sim, para isso. Tanto também utilizar para terapia familiar, inclusive, ou grupos de apoio, existem vários meios para estar realizando isso. Ô, doutora Vanessa, e no caso, tipo assim, como que eu posso evitar que meus filhos, né, desenvolvam esses transtornos alimentares? A conversa, né, a conscientização sobre o que é um transtorno alimentar, o que é prejudicial, o que não é. Nós sabemos que o uso de redes sociais, ele pode ser extremamente prejudicial. A gente tem um excesso de informações. A mídia também passa muito isso. E a criança ou adolescente, ela está numa fase de formação. Então, ela vai criando ideias também, ela pode levar aquilo como uma verdade ou não, mas pode ser prejudicial para ela se ela às vezes vê um padrão de beleza no Instagram, por exemplo, ou nas novelas, nos filmes, e achar que aquilo tem que ser dela. Muitas vezes a gente tem um corpo, né, específico, uma massa corporal, uma estrutura corporal que muitas vezes não condiz com aquele corpo que a gente está vendo ali na imagem do Instagram. E às vezes as pessoas querem chegar àquele ideal que não existe. Inclusive existem campanhas que proíbem, né, o acesso dessas imagens esqueléticas mesmo. Não sei se você já chegou a se deparar com alguma
imagem assim, mas tem pessoas que acabam achando bonito aquilo, que querem reproduzir e não é saudável. É muito prejudicial, inclusive. Ô, doutora Vanessa, e uma pergunta aqui que eu achei interessante. Quais são as consequências clínicas e emocionais em longo prazo decorrente de transtornos alimentares? Olha, as consequências são inúmeras. Eu posso até listar, eu trouxe alguns dados aqui. Em relação à anorexia, a consequência pode dar danos cerebrais, insuficiência de múltiplos órgãos, dificuldades de infertilidade, inclusive, dificuldades cardíacas. Na bulimia nervosa também existe a consequência da própria obesidade e um maior risco de desenvolver também outras condições, como doenças cardiovasculares. E na compulsão alimentar, o próprio uso da alimentação inadequada pode trazer a obesidade. E com isso também, a questão da saúde mental, podem vir transtornos mentais como ansiedade, depressão, tudo isso acaba vindo atrelado e acaba dificultando mais ainda o tratamento. Então, quanto mais precoce a pessoa buscar um tratamento especializado, é melhor, porque tem um tratamento a ser feito. E doutora Vanessa, como a gente já está chegando próximo ao nosso intervalo aqui do apoio cultural, quais são suas considerações finais sobre esse assunto? As minhas considerações são como se fosse um apelo mesmo. As pessoas às vezes acabam se comparando nas redes sociais, olham esses padrões de beleza e acreditam que aquilo é o correto, que aquilo é uma verdade, e muitas vezes não é. É algo extremamente prejudicial à saúde e influencia visões inadequadas. Então, o meu apelo é: não se compare, não crie verdades no outro. Caso perceba alguma alteração na sua alimentação, começou a notar, inclusive, que a pessoa dentro da sua casa está evitando sair para comer com você, ou está comendo longe de você mesmo, evita se sentar na mesa, começa a restringir tudo isso, fique atento. Porque muitas vezes é dito até parecido com um vício. A pessoa não vê que ela realmente está precisando de ajuda e que aquilo é uma doença. Então, notou algum sinal, procure auxiliar essa pessoa, explique que é uma doença e busque uma ajuda especializada com uma equipe multidisciplinar que é fundamental para o tratamento dessa pessoa. Perfeito. Bom, doutora Vanessa, a gente agradece mais uma vez.